Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos a Inclus Artes. Agora para a nossa conversa com Rodrigo Torres, Vitor Morgulho e eu, Gabriela Davis. Só apresentando rapidamente a Inclus Artes, antes da gente entrar na nossa conversa. Bom, eu sou a atual coordenadora do programa de residências e essa exposição que a gente tem em cartaz, Samba Aqui, é uma exposição feita em decorrência do programa de residências, onde Celine Neguil veio a Inclus Artes passar quase 2 meses conosco, fazendo sua pesquisa e desenvolvendo a instalação, né, que a gente vê desses galhos, né, chamada Samba Aqui, os galhos brotando, né, dentro desse espaço, permeando todo o espaço. E o acompanhamento foi uma parceria nossa, né, Vitor e eu, mas que vem desde o início, assim, de um processo, desde o ano passado, de um processo de conversa entre a FRAC e a Inclus Artes, e que foi super interessante, até como pensamento mesmo da exposição, né, de trazer outros artistas para também dialogar com alguém que estava aqui pensando numa instalação. E aí que vem o encontro com o Rodrigo, com Benoit Fournier e Alma Barrow, que também foram 2 residentes na mesma época que a Celine, Carlos Vergara, Maria Laete e José Bezerra. Será que, só adicionando, e só adicionando e voltando um tiquinho atrás, porque a gente ficou acostumado a falar FRAC, esses nomes assim, mas é meio grego, né? É verdade. Não, a Celine, Inclus Artes naturalmente recebe tanto artistas brasileiros quanto estrangeiros, assim como artistas brasileiros podem ir para países estrangeiros, com apoio, fomento do Instituto. A Celine, ela foi uma artista que houve um edital para jovens artistas. FRAC é uma sigla que quer dizer Fundo Regional de Arte Contemporânea. Funciona mais ou menos tipo um SESC, vamos dizer assim. Cada região francesa, eu acho que são quantos? 30, 26? Quase 30, né? O que seriam os nossos estados, né? Cada Ile de não sei o quê, Ile de Paris, Ile de Taranã, tem o seu próprio FRAC, que é tanto um centro cultural quanto um centro cultural focado em arte contemporânea, na produção dos mais jovens, por menor que seja aqueles que está chamando de estado. É o equivalente de um estado, né? Mas que é menos formal do que um estado, basicamente isso. Exato. E aí ela havia participado de um concurso do FRAC, de onde ela mora, que é no norte da França, numa cidade... Na região da Bretanha, ela ali tem uma cidade chamada Rennes. A Celine, a artista, ela mora bem pra cima, assim, num lugar lindíssimo, dá vontade de ficar lá fazendo cerâmica pra sempre, cozinhando, assim. É um campo bem idílico, e nada, enfim, luxuoso, é uma coisa super... Moram 200 pessoas. 200 pessoas, exatamente. Você tem um microfone? Eu tinha passado. Não, só fechando também. Então ela chega até a gente num processo em que o Lucas, que acho que ainda está por aqui, o Lucas Albuquerque, que ocupava o papel da Gabi, nós tivemos a oportunidade de, a partir dessa parceria sendo estabelecida entre o Instituto Inclus Artes e o FRAC da região da Bretanha, de irmos, eu e o Lucas, até lá, até a França, e visitar esses 4 artistas que já eram os finalistas desse concurso. Então foi meio um processo também, pra gente pelo menos, foi bem curioso, que no final era uma coisa quase como aqueles programas RuPaul, Top Model, sabe? Você sim, você não. Foi tenso, mas... Alô? Mas a gente achava mesmo que ela era a artista, cada artista tinha um universo, imagine, assim.
achei até as apresentações, e achei vocês duas que estavam em residência agora, além de trabalhos fantásticos individualmente, tem suas interseções em algum lugar, e a gente chegou a ver assim, 4 artistas muito diversos, práticas muito diversas. Deixa eu te interromper rapidinho. Se por acaso a escolha de vocês teve alguma coisa a ver também com a pesquisa da Inclusarte, né? Com, assim, com os pilares da Inclusarte, se, assim, porque a gente vê, por exemplo, o trabalho da Celine, contemplando as andanças no Rio de Janeiro, contemplando as parcerias com as instituições como a Providência Agroecológica, o próprio Jardim Botânico, e vou até, entre parênteses, botar a Floresta da Tijuca como essa instituição, né? Mas assim, ela tinha uma proposta realmente de se adentrar dentro do Rio de Janeiro e entender o que é esse território para depois também construir a proposta dela, né? A instalação dela. E eu acho que isso tem muito a ver também com a Inclusartes, né? Da gente tentar perceber o que é território, tentar compreender questões de sustentabilidade. Eu queria saber se, tipo assim, a escolha de vocês também foi meio que por esse caminho, enfim. Acho que sim. Primeiro, talvez de uma maneira mais inconsciente, depois de uma maneira bem consciente, porque os artistas, para participarem desse concurso, eles tinham que ter nascido na região da Bretanha, ou seja, lá no norte da França, mas podiam viver em qualquer lugar. A primeira artista que nós visitamos, uma ótima artista, ela já morava em Paris, e o trabalho dela era totalmente performático, bebendo do vaudeville, da música pop, não sei, assim, entende? Tinha de tudo mesmo. Então, e acho que por isso, primeiro inconscientemente, a gente foi se interessando ali, mais ou menos, e também sentindo que não clicava perfeitamente. Aí eu diria que dos outros 3, teve uma artista que eu e o Lucas, nós realmente ficamos entre essa artista e a Celine, ainda que ela também tivesse uma pesquisa radicalmente diferente, muito ligada à autorrepresentação dela própria. Ela fazia basicamente novelas, tipo, ela se filmava, era um rolê de vídeo e filme, bem low profile, em que ela tentava subverter narrativas toscas que a gente vê nas dramaturgias mil que aparecem nos Netflix, nas televisões, nas novelas que estão espalhadas no mundo afora, mas com uma pesquisa muito interessante pelo universo queer. E com boas referências, e também uma artista que ela sabia o que ela queria nos apresentar, e ela sabia o que... Isso eu acho que faz uma diferença grande, e apesar de parecer uma coisa óbvia, vocês, por exemplo, que estão aqui, passaram por algum processo, provavelmente, para entrar na residência. Sim, pelo edital que a gente tem o nosso. Porque eu acho que o fundamental, e nesse sentido, lá naquela experiência mais do que nunca eu vi, que talvez o principal seja você saber dizer o que você tem vontade, ao menos. Você pode não ter certeza do que você quer fazer no lugar. Imagina, eu não conheço o Rio de Janeiro, não sei como é, não. Você pode mostrar, primeiro, desejo de ir, né? Acho que é legal, mas mais do que isso, assim, não é que a gente queira ver a pessoa empolgada, mas tem um norte, tem uma... E essas duas artistas tinham, e a Celine, acho que principalmente, aí respondendo o que a Gabi me perguntou, ela tinha uma coincidência até, enfim, curiosa, porque ela tinha vindo ao Brasil, esteve aqui durante o primeiro corte radical da pandemia, e nesse momento ela estava em São Paulo, prestes a vir para o Rio, que era onde ela realmente queria conhecer. Então ela voltou correndo para a França e ficou com essa experiência interrompida de conhecer, não sei, de conhecer a cidade, mas também a vegetação daqui, a natureza, que eu acho que para ela é uma questão tão central no trabalho dela, tão forte. E eu acho que, assim, até, enfim, agora vendo a exposição se concretizar, né, algo que foi bem interessante foi como essa exposição não só tem a ver teoricamente, né, a
interseção e a conversa com os artistas também, com todos os artistas participantes, mas também que foi, na verdade, a vivência dela dentro do Rio de Janeiro, né? Foi as andanças dela nessas instituições, como eu contei, foi o encontro com os artistas, né? Então, na verdade, foi a partir de uma visita ao ateliê do Rodrigo que ela se sentiu, assim, que tinha um diálogo, né, entre vocês dois, e aí ela, então, estendeu o convite, com o Vergara a mesma coisa, então, acho que foi bem interessante, assim, porque ela também foi se entendendo dentro desse circuito, né? Dentro desses encontros com vocês. E aí, de repente, a gente vê uma exposição se concretizar dessa forma, né? De, sim, terem as interseções teóricas, terem as interseções estéticas, mas também desse lugar afetivo do tempo dela aqui. Sim, eu acho que teve isso também. Quando eu e o Lucas estávamos lá, lembra que eu cheguei a te mostrar? Vou só falar da exposição que ela fez numa capela. Sim. Ela tinha feito uma residência num espaço na França que tinha uma capela super bonita, desativada. Eu acho ótimo quando ocupam capelas, assim, bem. E ela foi ousada, assim, porque o trabalho dela é normal. Toda hora acho que desligou. Ela começou a fazer o trabalho dela, uma instalação dentro dessa capela, e essa capela era, na verdade, uma pequena instituição que tinha um acervo. E ela começou a investigar esse acervo e, junto, talvez, não sei, de um acompanhamento curatorial ou de alguém da instituição, ela foi entendendo outras obras de outros artistas que pudessem fazer sentido de dialogarem com o trabalho dela. Então, desde lá eu senti que ela poderia ter de uma maneira positiva uma coisa meio artista curadora. E falo isso brincando, mas querendo dizer que eu acho que ela aqui essa forma poderia, né? A gente propôs a ela os encontros aconteceriam. Aí eu fiquei passando. Me perdoe, gente. Eu adoro a paçoca aqui do lado. Mas não tá a mesma marca. Bem que a Rubem me avisou. E aí... Bom, resumo. Eu e a Gabi, nós gentilmente propusemos isso a ela, de que nos encontros, caso ela sentisse essa afinidade, essa abertura, essa proximidade pelos trabalhos, as práticas, que a gente acharia interessante também. Até porque ela estava muito decidida, não estava, Gabi, a já utilizar só esse espaço? Sim, eu acho que ela já chegou aqui. Bom, aí até falando sobre um lado mais prático da residência, né? Geralmente, como vocês viram, a gente mantém os ateliês lá em cima, ela acabou ocupando aqui embaixo. Então, o espaço expositivo virou o ateliê dela. Isso foi um processo também super interessante. Então, desde o início, eu acho que ela chega já contemplando assim, o que ela faria como pintura, o que ela faria como instalação, né? Que foi super curioso, mas assim, claro que ela foi moldando, etc., mas ela já chegar com uma pontualidade, né? E eu acho que justamente assim, até a gente, bom, claro, né, uma artista que veio da França, que talvez tenha muito pouca proximidade com o Brasil, mas claro, né, de coração aberto também para conhecer melhor, a gente foi trazendo esses nomes que a gente achava que poderiam ter alguma relação mesmo, uma proximidade. E curiosamente a primeira pessoa que apareceu, surgiu, foi você. E acho que uma coisa que foi... Oi? Tá igual? Uma coisa que eu acho que, assim, de início, era assim, ela tá trabalhando com argila, então, e ela já trabalha com cerâmica, então quem são os ceramistas? A primeira pessoa que veio à nossa mente, né, Vitor vira e fala assim, Rodrigo Torres. E aí, eu achei super interessante ela trazer você, né, que de repente tem essa relação com cerâmica, de pensar também conceitualmente a cerâmica, né, você faz cerâmica utilizando objetos, né, que falam da cerâmica, só que ela, na verdade, não está produzindo cerâmica em si, apesar de vocês usarem a mesma matéria-prima. E assim, eu acho que tem um ponto de inflexão, mas eu acho que eu não vou trazê-lo agora, mas eu queria que você também contasse um pouquinho sobre o seu processo para a gente ir entrando a fundo e, enfim, explorando o seu trabalho, quem sabe
esse contato também com os outros artistas da exposição. Eu acho que eu posso começar falando como é que eu cheguei na cerâmica, né? Porque foi super... não vou dizer que eu caí de paraquedas, né? Mas meio que eu sempre estou procurando entender as manualidades todas as artesanias, isso de uma maneira geral. Não só a cerâmica, mas sempre que eu dou uma oportunidade, até falei da oficina, não é brincadeira, né? Se tiver uma oficina, surgir uma oportunidade, eu estou ali para aprender como é que mexe com metal, já aprendi a fazer faca, já aprendi a fazer joia, marcenaria, tudo que aparece. Eu gosto de entender como é que é feito, como é que as coisas são feitas, né? E isso também porque cada coisa, além de ter a história de como ela foi produzida, né? Os objetos em si têm uma história no mundo, né? Nas culturas. Então, a cerâmica, ela acho que ela mostra tudo isso de uma maneira muito particular. Talvez seja o objeto feito em cerâmica, talvez ele sintetize isso que eu quero dizer. Ou seja, ele é feito há milhares de anos em diferentes culturas, e me interessa saber como esse conhecimento de como é feito esse objeto passou, né, passa de um lugar para o outro há tanto tempo, e como as pessoas se relacionam entre si por meio desse fazer, mesmo objeto, seja um vaso, né? Acho que o vaso é esse símbolo que representa, ao meu ver, melhor o fazer da cerâmica. E, enfim, a cerâmica também é essa relação com a natureza, por excelência, né? Você coleta o barro, né? Cria a peça, e quando entra essa coisa da esmaltação, que é esse vidro, né? Digamos que cobre a peça, ele vem dos minerais, então tem todo esse processo de coleta da natureza para formar esse objeto, né? Então é a relação do ser humano com outras culturas e com a natureza, sabe? Ao longo dos séculos. Então, quando eu tive a oportunidade com uma vizinha de ateliê para aprender um pouco ali, uma introdução à cerâmica, aí eu fiquei fascinado de imediato, porque criei toda essa conexão. E fora isso, eu já vi numa pesquisa de tentar criar relação com esse fazer ancestral com a produção de objetos industrializados, né, contemporâneos. E ali eu vi uma oportunidade muito boa de realizar esse projeto, né, concretizar esse projeto, essa ideia, na verdade, concretizar no projeto, na verdade. Então, o que aconteceu foi que logo na primeira queima da primeira peça que eu fiz, com a argila que eu usava ali na oficina, eu vi que ela tem exatamente a cor e a textura do papelão. E ali foi um clique, né? A argila com o papelão, a cerâmica com essa coisa industrial. Foi ali que surgiu a ideia aí. Não, e assim, dois materiais super comuns do nosso dia a dia, mas que a gente bota valores completamente distintos, né, em cada um. Papelão, no caso, até você orna o vaso como se você estivesse protegendo o vaso, né, para ele não quebrar, então você usa o papelão para isso. Não estou dizendo você, não estou dizendo as pessoas usariam, né, papelão para poder proteger o vaso, mas que é algo completamente descartável. E quando parece descartável, na verdade a peça em si, o grande vaso é mesmo de papelão. Então acho que assim, até essa questão da mímese é bem interessante na sua obra, né? Assim, uma reversão também de valores. Exatamente, começou, o conceito todo foi em torno disso mesmo, de
parecer que está embalando alguma coisa, mas ele em si é o próprio vaso, né? E aí também pegando essas referências muito amplas eu pego referência tanto de vaso grego, da Grécia, da China, Itália, toda essa referência europeia, principalmente da China, porque vem muita, como eu falei, a porcelana foi criada lá, a pintura azul sobre branco, Marajoara, enfim, estou sempre pegando um monte de referência. E outro ponto também que acho importante ressaltar que muito da minha referência e também formação, da minha pesquisa foi pesquisando em livros e vídeo, vídeo de YouTube, além de também experimentar, foi tentativa e erro. Então eu costumo brincar dizendo que eu sou formado na YouTube School of Fine Arts. Não tenho essa herança cultural próxima de mim, da minha família, zero, então... E nem da academia? Nem da academia, assim, eu estudei pintura na Escola de Belas Artes aqui do Rio, mas tive uma pequena introdução ali com argila, mas não cerâmica, nada, enfim. Acho que é um pouco contraste daquilo que a gente está falando da herança cultural, que e a minha é outro caminho, Massa. Não, você falando do vaso, aí entrei numa aqui pensando lá atrás, porque o vaso, eu acho que é um símbolo mais longevo e mais sólido enquanto signo, de como você falou, diversas culturas, através de diversas técnicas, faturas, diferentes modos para diferentes finalidades, usaram, por exemplo, o azulejo, que eu pensei no azulejo no início, que tem uma coisa muito parecida com o que você falou, na forma como um azulejo, que eu acho que é uma invenção árabe, depois, por exemplo, aí, enfim, naquela época do mundo, exatamente, aí é porque tem muita gente que pensa que o azulejo é português, mas não. Lá ele ficou azul e branco, mas que é muito comum, mas enfim, ele vai na China, por exemplo, aquele universo das grandes navegações, o escambo e as especiarias de cada universo, ele vai realmente, o azulejo de uma forma talvez mais, até mais sintética, tipo, um quadrado, que pode ter diferentes tamanhos, mas ele tem até quase um tamanho padrão, azulejos em si. Eles vão acabando imprimindo, acumulando essas histórias conforme eles vão passando mundo afora, e na verdade assim conseguia-se inclusive começar a se falar de uma ideia, não vou usar o termo miscigenação, que não é isso, mas sabe, de uma mistura, de um multiculturalismo, de um hibridismo cultural, num momento em que, claro, isso não se pensava, mas quando você vê, por exemplo, no azulejo você fala, nossa, aquilo é árabe com certeza. Aí quando você vai ver, na verdade, porque os... não sei, a história antiga é uma loucura, mas é fascinante. Os persas pegaram, dominaram boa parte do reino tal, e aprenderam e beberam da Grécia, e Roma perto da Grécia, enfim. Então vira um grande caldeirão das misturas socioculturais da nossa história, e ao passo que o vaso, eu acho que ele se mantém. Claro que existem vasos de diferentes tipos, para diferentes finalidades, utilidades, enfim, mas é uma escolha muito, essa sua escolha quase unívoca, decidida por trabalhar o vaso. E claro que o vaso aparece de várias maneiras. Talvez seja interessante você falar um pouco, não sei, Cabelo, daquilo que a gente viu um pouco no ateliê, que eu fiquei muito empolgado de que vocês vissem, mas essas obras estavam infelizmente guardadas,
pode tentar ver no celular juntos. Eu acho que o Rodrigo foi um artista que foi experimentando num nível com a cerâmica que ele realmente, e aí assim, o que a gente está chamando de vaso, seguiu, sendo um vaso em tese, mas... Não, só fazendo parênteses, né? Realmente é um vaso em tese, né? Porque ele é um vaso coberto, que a gente, na verdade, fica com a curiosidade de ver qual é o vaso de fato, só que o vaso de fato é a obra por inteiro com o próprio papelão. E eu acho que é até interessante, assim, a gente ver o paralelo com o trabalho da Alma Barrow, né? Por exemplo, que são as frutas que se abrem, tem essas imagens, né, de histórias da cultura brasileira, ou enfim, até histórias religiosas, que quando ela chega aqui, ela, enfim, se depara com querer estudar o folclore, e aí de repente ela começa a entender o que é essa questão do folclore, né, a complicação do folclore como termo, principalmente a histórias que fazem parte de diversas religiões, né, como a do Curupira, do Boitatá, Saci Pererê, enfim, e que de repente permeiam essas frutas que são super comuns do nosso dia a dia. E eu acho que aí, mais uma vez, tem essa questão assim, da mímese, do aprimoramento estético para poder, né, fazer essa conversa, esse interesse, né, do familiar, né, do que é nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo trazendo essas referências como se fosse assim, uma mão vira de um lado uma mão, do outro vira uma tela. E eu acho que é também um pouco o que você acaba fazendo, né, nos seus espaços, né, trazendo essas várias referências quebradas, literalmente assim, frações, né, de várias referências dentro de um único universo, como se tudo isso existisse em conjunto. E que existe, né? Estamos, né, nesse mundo enfim, pluralizado de diversas histórias, algumas sendo mais abertas e evidentes e outras mais escondidas, né? Então acho que é bem interessante a forma que você constrói também esteticamente o trabalho. Acho que isso é muito em torno do pensamento como colagem. Para mim, sempre funcionou dessa maneira, pensando o trabalho como uma colagem. Antes eu fazia um trabalho, fiz durante muitos anos, um trabalho que era colagem de fato de recorte de dinheiro, de cédulas de diversos países, e eu fiz durante muitos anos colagem, né? E aí, quando eu parti para cerâmica, eu levei essa mesma lógica de recorte, né, de essas referências e apliquei no trabalho. E aí, novamente, eu gosto dessas ironias, né, de parecer que é mesmo colagem, o pessoal acha que é colagem de papelão ali, não é essas brincadeiras, assim. E aí, quando você falou do vaso, é curioso também que, por exemplo, agora eu acabei de produzir a minha próxima exposição e tudo em torno da cerâmica, que são esculturas, mas eu tenho, às vezes, a forma, elas partem de vasos, sabe? Eu modelo vasos e dali crio a escultura. Aí no começo eu fiquei, agora é a escultura, né? O que vai definir isso como vaso? Se eu deixar um buraco em cima do vaso, a forma central é um vaso, sabe? Então... Ou a utilização, né, que não é utilizado como um vaso, por exemplo, não se bota uma flor, não se bota uma água dentro, enfim. Exatamente. Talvez seja essa a definição. Aí até que chegou um momento que aí eu resolvi tirar o buraco ali, tá tudo fechado, então agora é escultura, confio. Caso não parar de ter seguido. Não, e quando... Bom, é claro que a gente está aqui falando em um contexto em que é uma mostra que, né, como a Gabi falou, afetuosamente e também por empatia, por familiaridades encontradas no trabalho, nas práticas dos artistas, a partir de sugestões que vinham majoritariamente da Gabi, coordenando o programa de residências, eu tenho um pitaco ou outro, mas todos os nossos pitacos foram certos, né? Tudo funcionou, isso foi muito legal. Não, isso eu ia dizer que, na verdade, a gente, claro, está vendo até da própria Celine, mas ela com uma presença, é claro, maior, mas dos outros artistas nós temos trechos, pedaços, né, assim, sessões,
das suas obras, que são muito maiores. Isso para dizer que eu acho que esses são os vasos estou falando assim, de um jeito bem livre. Acho que esses são os vasos do Rodrigo de um momento, como a Gabriela também falou agora há pouco, em que a questão da mimesis era muito forte e, assim, isso não falo isso sem nenhum juízo de valor, só identificando isso, só constatando, até porque você sabe, eu acho fantástica algumas dessas obras de cerâmicas em que ele imitava frutas, bananas, mas num grau de perfeição. Aí claro, ele achava um jeito de subverter, de não deixar aquilo, né, ser só algo representando algo que já existe no mundo, mas era algo muito sutil. Aí vinha uma tinta dourada atrás, aí você falava... Eu realmente já estive, eu tive a oportunidade de convidá-lo para uma exposição coletiva em que tinha uma dessas cerâmicas, que era uma banana pendendo do teto, com um arame, assim. Era uma banana meio Antônio Henrique Amaral, aquele artista. Uma banana meio mais dark, assim. Ela estava até ficando meio podre. Podre pelas cores da tinta, é claro. Mas eu vi isso, eu nunca esqueço, é engraçado. Tinha um bebê no colo da mãe, ele ficou louco de fome quando ele viu aquela banana pendendo no espaço. Ele queria mesmo comer, e é uma cerâmica, não pode tocar, podia quebrar. E, enfim, e aí eu acho que aqui tem um pouco não só essa questão mimética, mas tem também, talvez, até só o Rodrigo e a Alma, não sei, me corrija se achar que eu estiver errado. Eu acho que eles trazem uma discussão um pouco mais ampla, no sentido de... tem algo entre natural e artificial, porque acho que o que a gente vê ali na frente é realmente do campo também do natural, de um jeito mais direto. Não, eu vou pegar exatamente esse gancho que você falou, né, entre o natural e o artificial, né, o natural e o pousado, mas fazendo até um paralelo com o Benoit, que na verdade ele usa o chorume, que é a extração da composteira dele. A composteira é algo tipo assim, que faz parte do dia a dia dele como pessoa, né, já que, enfim, ele come comida orgânica, ele está super atencioso sobre a alimentação dele, mas que ele também leva para a prática de arte dele, né, que acaba virando literalmente material para ele produzir. Então ele extrai esse chorume e ele encapsula dentro desses vidros assoprados, né, que parecem minhocas, enfim, para outras pessoas parecem sêmen, por aí vai. Mas que é super interessante porque eu acho que de alguma forma é um certo até manipulação, controle também da natureza. Que aí eu acho que também é um pouco que a Celine acaba fazendo dentro da obra dela, né? Ela faz esses desenhos que parecem super orgânicos, e são mesmo, porque é a partir do movimento dos galhos, e ela vai botando argila, mas assim, é uma manipulação feita a partir de materiais naturais. E o que acontece, curiosamente, a natureza vai contra até toda essa manipulação, né? Assim, esse controle, e aí que... acho que é sobre o processo da cerâmica, assim, teoricamente falando, né, que você faz, mas se o forno resolver estourar aquilo, enfim, você vai perder a peça, por mais controle você tem. E que, de repente, nascem cipós e raízes da instalação, sem ela nem contemplar que isso poderia acontecer. Então, acho que, na verdade, acaba que todos os artistas, né, na exposição, de alguma forma, falam um pouco sobre esse lugar do controle, da manipulação do objeto, do material, ao mesmo tempo que tem assim, a possibilidade do espontâneo acontecer, seja a partir da natureza, seja a partir do próprio material, que é a natureza também, né, o barro, enfim, acontecendo dentro do forno. E até agora, como um paralelo, dando um passo atrás, quando você fala sobre a questão da colagem, né, enfim, eu estava aqui refletindo sobre o trabalho do Carlos Vergara, que ele chama as obras aqui presentes de monotipia, mas eu acho que no fundo acabam sendo colagens de espaços que ele vai permeando, né? Ele vai lá, pega um lencinho do bolso, cobre com cola e faz uma impressão, com monotipia, né, do piso, ou enfim, do ambiente que ele vê. E aquilo é materializado, né, vira, né, algo imortalizado, de certa forma, que pode viajar e a gente pode ou não ter a referência de onde é esse espaço.
e que de repente a gente vai botando um do lado do outro, sem saber necessariamente qual é a referência, mas que vai fazendo também essa colagem de diversos espaços, podendo a gente então, de alguma forma, se transportar para onde ele foi. Inclusive a maior dela sendo um acidente que aconteceu em seu ateliê, então não só tem uma questão de local, mas tem a questão da temporalidade, né, pelo momento que ele vai lá e frisa, aquela explosão que acontece no seu ateliê e o vidro cai e ele vai lá e faz essa impressão, né, essa monotipia do vidro quebrado. Então acho que é curioso assim, né, como vocês dois têm talvez esse paralelo, né, dos pequenos fragmentos de vida, dos pequenos fragmentos de referências, andanças, etc., mas que também vão se abstraindo, né, com a composição como um todo. E você estava falando, eu pensei numa coisa que eu queria falar, que é brigos, familiaridade. Eu acho que até bom, fazendo então um paralelo. Não, vai. Então, até fazendo um paralelo com o trabalho da Maria Laé, né, que eu acho que também é super interessante, e depois a gente fala ao mesmo tempo do Zé Bezerra, mas a Maria faz essa performance, essa costura na terra, costura que poderia ser um ato cirúrgico até, né, assim, de realmente unir talvez duas partes da pele, talvez unir duas peças de tecido. É um ato geralmente construído, né, de forma feminina, assim, mais uma vez entre aspas, mas que ela vai lá e faz essa interferência, ela vai furando a terra, talvez trazendo, né, emendando algo a essa terra, como se, de certa forma, né, o furar faz uma fissura, faz um machucado, mas na verdade ela está ali, tipo, de alguma forma simplesmente agregando. Então também, mais uma vez, né, é um diálogo dela com a terra e de como ela faz uma interferência nesse território que acolhe ou até, tipo, impede ela, né, repele ela, exatamente. Então eu acho que, assim, mais uma vez, voltando ao trabalho da Celine, eu acho que é um pouco o que acontece quando, de repente, o cipó nasce, né? Assim, existe, mais uma vez, voltando, né, a palavra, manipulação, só que ela, de certa forma, luta contra essa manipulação, e eu acho que, assim, é o que um pouco acontece em todas as obras. E, assim, bom, já que a gente ainda não falou, falando do Zé Bezerra, como ele vai descobrindo essas formas a partir dos troncos, dos galhos que ele vai encontrando lá no interior de Pernambuco, né, onde ele vive, e vai decifrando o que o galho fala para ele, né, o que o galho comunica para ele como forma. E aí vão surgindo os tamanduás, vão surgindo as pessoas, vão surgindo os alces e por aí vai. Não, na verdade, eu ia fazer só um comentário aqui no momento, que eu acho que a gente teve aqui uma confluência muito interessante também, que é rara, parece fácil, mas é raro de acontecer, que é não só então vou convidar você a contar o trabalho. Ela não foi uma curadora, né, de um jeito frio, tudo, as coisas realmente, as escolhas foram se dando de maneira orgânica, de maneira espontânea. Se não fazia sentido, não fazia sentido, todos os lados estariam tudo bem, tudo certo, de boa. E além das obras convidadas, né, além dos artistas convidados com suas obras a integrarem a exposição dela, existem pequenas trocas, pequenas trocas, enfim, de outras ordens que aparecem, não são tão explícitas, mas aconteceram também. Por exemplo, o Carlos Vergara, apresentei a ela com um pigmento natural. A Alma queimou as cerâmicas dela com o Rodrigo. Então tem também alguma dimensão, pelo menos entre alguns artistas naturalmente de uma maneira mais intensa. O Benoit também estava aqui em residência, uma troca do clima de fazer junto, cada um com o seu rolê, seu trabalho, mas fazer junto
E aí a coisa, eu acho que isso ajuda, mal ou bem que eu digo naturalmente mesmo, e muitas vezes de maneira não tão direta, mas faz com que esse resultado saia de fato o mais próximo possível de algo orgânico e não forçado e pensado matematicamente. Por fim, eu diria que, ouvindo a Gabi e o Rodrigo falando, eu acho interessante pensar como aqui todos os artistas empreendem dentro da sua prática, das suas práticas, cada um ao seu modo, uma espécie de batalha, uma luta ali, de diferentes intensidades, de diferentes tipos, com materiais, com suportes, com elementos, com um outro, né? Na maior parte das vezes, claro, vindo de origem natural, mas você falou da Marília costurando a terra, e eu já vi, né, ela fazendo essa performance ao vivo, e imagina, costurar a terra é quase, tem ali uma dimensão quase, não vou dizer sádica, mas é evidente que não é como costurar um tecido leve, ela está tentando perfurar a terra, e aquele gesto que precisa ser forte, de alguma forma quase bruto, talvez o gesto poético dela seja conseguir chegar nessa costura de fato tão delicada. Eu acho impressionante, assim, mas tem ali uma batalha sendo travada, sabe? A Celine trabalhando, nossa, coitada, era tipo... Coitada assim, dá vontade de ajudar mesmo, porque, né, Rúbia? Rúbia ajudou muito ela. E um trampo, erguer isso, e aí, enfim, todo mundo se lança aqui. O Rodrigo, nas cerâmicas dele, quando eu falei um pouco dessas que estão aqui, claro, mas já tendo visto, até a gente tendo tido outra oportunidade de trabalhar junto numa série dele que era mais, como dizer, mais arriscada, mais freestyle, em que você não tinha medo de... Os resultados eram muito, muito mais... Não é sobre juízo de valor, melhor ou pior, não é isso, mas os resultados eram bem mais ousados, podemos dizer assim, porque você botava no forno, botava de volta, lançava mais um pigmento sobre outro pigmento. Então tinha os acúmulos mil, as dobras, aquilo já não era mais um vaso, talvez não sei pelo fato de que ainda tinha um furo. Engraçado que outro dia minha esposa perguntou como é que é trabalhar com uma coisa que é terapia para muita gente. Eu fiquei pensando assim, para muita gente terapia, mas para mim é um confronto, porque você, confronto não só com o material, confronto com as ideias, né? Você colocar a ideia numa matéria ali que tem meio que vida própria e a coisa vai acontecendo ali, você bota no forno, vira, tem essas surpresas, então é sempre um confronto, né? Para mim, na terapia. Não, uma situação tensa, só complementando a situação meio tensa, conforme você me contava naquela época como que era o processo, eu pensava, cara, e o texto que eu escrevi na época, né, foi meio catastrófico, pô. Ele começa como se fosse um sonho, meio apocalíptico, assim, porque toda vez que ele me contava o processo, eu pensava, e se isso for uma história? Sabe quando as crianças falam assim, panela de pressão se estoura, cada casa inteira? E aí eu pensava, cara, é perigosíssimo também o processo. É claro que tem ali alguém que sabe lidar muito bem com o que está fazendo, mas eu não pude não usar essa imagem logo depois da desmentida como um sonho do artista, de uma narrativa toda, mas é muito impressionante. Aí a gente foi até te visitar e você falou, tô querendo deixar meus fornos, você fala? Fornos. Não, mas como tinha o próprio lugar. Kiln. Em inglês era kiln, né? Eu lembrei que eu não sabia o termo que todo mundo estava falando, eu falei, o que é isso? Mas você falou, quero deixar mais limpinho, eles estavam perfeitos, né? Assim, eu acho que agora você não está querendo que deem uma respirada fora do lugar ali
Eu só resolvi diminuir um pouco as explosões, controlar um pouquinho, domar um pouco. Deixar a casa mais calma. Bom, queria talvez puxar já para últimos comentários ou perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Algo Eu já tinha falado com o Rodrigo lá em cima que eu fiquei muito impressionada com o trabalho dele, assim, porque eu vivia aqui um mês e eu passava, assim, eu achava que era papelão. E aí depois um dia eu parei pra ver, fui tirar uma foto, meu Deus, é cerâmica. Porque eu fui lá de perto. Aham. Mas foi tipo muito assim. E aí eu tirei foto com flash e sem flash, eu, caraca, muito parecido, assim. Muito legal esse trabalho, assim. Fiquei feliz de conhecer um pouco mais hoje. Mais alguém? Mais alguém para confessar que tocou lá? Quando é a sua próxima exposição em São Paulo? Dia 25, semana que vem. Maio. E fica até quando? Boa pergunta, acho que fica um mês, mais ou menos, 30 dias. Bom, então a gente já faz a chamada para quem passar em São Paulo esse próximo mês, visite a gente o Carioca com a exposição de Rodrigo Torres, inaugurando dia 25. Isso aí, não tem. Não percam. Bom, obrigada pela participação, Rodrigo. Obrigada por vir. Obrigado pelo convite. Eu sugiro agora a gente continuar depois nosso papo informalmente aqui fora. Tá? Obrigadíssima. Bebam água.